Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Eu estou aqui porque eu esqueci de gravar a introdução nesse vídeo, então não reparem. Mas, rapidamente, só pra falar que eu escolhi fazer um vlog assistindo todos os filmes do Oscar, porque eu sempre gosto, todos os melhores, os indicados a melhor filme do Oscar. Eu sempre gosto de fazer isso todo ano, mas esse ano eu realmente só tinha assistido um antes das indicações, né? E aí, depois que as indicações saíram, eu me dediquei pra assistir todos os melhores, os indicados a melhor filme. Então, esse é um vlog que eu faço isso. Eu tentei também incluir alguns amigos meus, mas alguns não deu muito certo, alguns a gente não conseguiu planejar. Os comentários são bem breves. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu também não sou nenhuma crítica de cinema nem nada. Eu só fiz isso por diversão. E espero que vocês gostem. Comentem qual é o indicado favorito de vocês, qual que vocês acham que vai ganhar. No final eu também trago as minhas apostas. Então é isso. Usei todos os ângulos apavorantes possíveis nesse vídeo. O filme mais interessante, talvez, não sei. Eu não sei se é meu favorito, mas esse foi o primeiro filme que eu assisti do Oscar, que foi ano passado, porque eu assisti nos cinemas quando estreou, bem depois do meu aniversário. Eu acho que eu falei sobre ele no canal, se eu não me engano. Eu fui assistir com meus amigos. Gostei muito quando eu vi, mas ele. Eu não lembro muito dele, pra ser muito sincera. Ele conta basicamente. Eu não sei se eu posso falar. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu e meus amigos a gente não sabia que era terror, então a gente se divertiu horrores em descobrir que era um terror juntos no cinema. Ainda mais eu que não vejo filmes de terror no cinema, mas esses dois irmãos que são gêmeos e eles estão voltando para o sul dos Estados Unidos, que era um lugar muito racista, durante 1920 e 1930. E eles vão construir esse clube de jazz para poder fazer um lugar em que as pessoas, a comunidade negra se sinta segura. E vão acontecer várias coisas. É muito doido, porque é um filme que realmente você tem que assistir. Porque eu gosto muito do comentário que ele faz, da crítica que ele faz, mas eu também gosto muito da história. Eu me perdi um pouco no final, pelo que eu lembro, até porque eu não lembro do final. Mas é um filme que eu acho que assistindo uma vez só, ele não vai te pegar tanto, mas talvez reassistindo você consegue entender muito melhor dele e muito mais sobre o mundo, assim, em geral. Então, eu dei 4 estrelas. É um filme muito importante, muito interessante. Eu também perdi parte dele porque eu fui no banheiro, mas eu queria muito reassistir ele. Eu tava pra reassistir isso aqui. Eu não vou reassistir ele sozinha, tá, gente? Mas eu acho que esse também merece muito a indicação, o prêmio de melhor filme, porque ele é um filme muito diferente entre todos eles, e é um filme muito importante pro momento atual que a gente tá também. Um filme que é histórico, mas também é atual, como vários dessa lista também. Mas eu gostei bastante, eu recomendo muito, caso você não tenha assistido ainda. Foi um dos maiores filmes do ano passado, com razão, porque é muito interessante mesmo. Eu gostei muito das atuações, gostei muito do Michael B. Jordan. A Hailey Steinfeld, menina, que é isso? O que que tá acontecendo com ela nesse filme? Gostaria de reassistir porque eu acho que também eu entenderia mais e seria mais impactante, talvez. Mas eu vou esperar alguém querer reassistir isso comigo porque eu não vou assistir sozinha de jeito nenhum. Então, é isso. A gente pode seguir pros outros filmes que eu ainda não assisti enquanto você está vendo essa parte do vlog. Deve ser. Vambora, vamos ganhar, vamos vencer. Eu sinto que a gente tá começando a delirar já. Gente, mas que estrada íngreme, pelo amor de Jesus Cristo. Não, mas tu viu? É montanha-russa mesmo, tá maluco? Oi, eu vim atualizar sobre o que meus pensamentos sobre uma batalha após a outra. Eu assisti com a minha amiga ontem e a gente teve opiniões. Eu gostei, eu achei um filme interessante e também muito surpreendente que ele não me entediou por ser um filme de 3 horas. Eu fiquei bem impressionada, na verdade. Eu esperava ficar realmente entediada, mas eu não fiquei. E eu acabei gostando.
eu me diverti, o que eu acho que em certo ponto era meio que o objetivo, né, do nosso PTA, Paul Thomas Anderson. Eu assisti uma batalha após a outra do Paul Thomas Anderson. Eu acho que deve ganhar o Oscar esse, porque basicamente era desse filme que foi baseado num livro chamado Vineland, do Thomas Pynchon, que eu não sei se tem tradução, mas eu acho que não. E ele conta a história de o filme conta a história de um pai e uma filha que estão fugindo do exército e de uma força específica do exército, um clube secreto do exército que está atrás dele e da filha dele depois de vários anos em que o próprio Bob, ele era um revolucionário e ele era do French 75, que era uma organização que fazia vários atos de revolução. Depois você vai descobrir o que aconteceu com a mãe e tudo, e por que que as pessoas estão atrás deles e da filha dele em específico. Eu gostei dessa questão, eu gostei muito desse tema que foi tratado no filme, eu achei interessante, e um filme estadunidense falar sobre isso, bem interessante mesmo. Eu acho que ele deve ganhar o Oscar pelo fato dele falar sobre imigração, sobre imigrantes e sobre ilegalidade, sobre raça superior, sobre várias coisas assim. É um filme bem mais denso assim do que eu achava que seria para um filme que parecia ser só um thriller. Então, eu gostei muito. Eu adorei o Leonardo DiCaprio nesse filme. Ele tá bem pai, o que eu acho que não é uma coisa que a gente tenha visto antes do Leonardo DiCaprio. O Champagne tá muito engraçado nesse filme. Ele tá hilário. Eu ri muito. Eu não deveria, talvez, mas eu ri. Ele é muito engraçado. Então, enfim, agora eu tenho que assistir o resto. E também se ganhasse, eu acho que eu não ficaria tão chateada, porque, como eu falei, é um filme que é interessante e ele é diferente pro resto dos filmes que estão nessa lista, a maioria, né? E o jeito como ele é feito também é bem interessante. Então, eu não ligaria se esse ganhasse melhor Oscar e eu acho que vai. Melhor Oscar, melhor filme. Eu tenho quase certeza que vai, na verdade. Opinions. I don't have a Shakespeare. Crying. Shakespeare. Hamlet. Dá pra ver que foi aqui que eu chorei, porque a, a maquiagem tá borrada. Foi aqui que a lágrima escorreu. É, Então, Hamnet, pra quem não sabe, é a adaptação de Hamnet da Maggie O'Farrell, que foi o melhor livro que eu li ano passado. Então, já era um favorito antes de eu assistir o filme. Eu amei muito, eu chorei, me emocionei. Tem vlog aqui no canal adorando esse livro. E eu simplesmente sou apaixonada por ele. Eu tava com muitas e muitas expectativas. Hamlet conta a história de uma história meio que fictícia do que poderia ter sido a vida do Hamlet, que era o filho do Shakespeare. Mais ou menos conta muita coisa sobre a vida da Agnes, a mulher dele, e como eles se conheceram, ela e o Shakespeare, e nunca citando o nome do Shakespeare, o que faz o livro ainda mais poderoso, a história ainda mais poderosa. E a gente tem o Hamlet, que é o filho dele, o filho gêmeo, da Judith, e a Susana é a filha mais velha. Então, a gente tem todo esse mundo de Hamlet como a teoria da Maggie O'Farrell no começo, você escreveu o livro, foi que Hamlet é inspirado no Hamlet, que era o filho de Shakespeare, e toda a teoria dela foi o que fez esse livro, mas ela começou a escrever uma história que era sobre pais e filhos, assim como Hamlet, mas ela acabou escrevendo uma história muito maior, sobre muito mais a Agnes. Agnes, que eu descobri que é assim que se fala. Eu vou dizer que eu amei o filme, eu achei lindo demais, só que eu não gostei do que se tornou o final, porque pra mim o objetivo de Hamlet, eu acho que vou ter que dar spoiler, porque eu não consigo falar sobre isso sem dar spoiler, mas basicamente, para mim o objetivo de Hamlet em si, o livro, é como ele. Você sabe do que tá falando sem você nunca precisar saber do que tá falando, sabe? Você não precisa disso explícito na sua cara, exatamente sobre o que que é, e sobre as pessoas que tá falando, e sobre todo o contexto você já sabe qual é. Também pelo fato de focar nas pessoas em volta do Shakespeare, não do Shakespeare em si, e nos sentimentos das pessoas em volta dele. E eu acho que o final ficou muito óbvio o que que era sobre, aí falaram o nome dele, eu não gostei disso.
não gostei. Eu achei que. Não sei, eu achei que o livro fez muito melhor. Mas essa foi a única parte do filme que eu não gostei. Tipo assim, a única parte que eu achei que ficou um pouco demais. Eu gostaria que eles tivessem cortado esse final do Hamlet, mas o final próprio é lindo demais. Eu não chorei tanto como eu chorei no livro, mas eu acho que é porque, por causa das circunstâncias, porque eu tava no cinema, enfim. Se eu reassistisse o filme, que eu não sei se eu tenho coragem, talvez eu me emocionasse muito mais, eu sentisse muito mais com a história do filme. Mas tiveram várias coisas também que eles tiveram que cortar do livro. Eu achei o livro melhor. Mas eu acho que a adaptação fez um ótimo trabalho com o material que foi dado. Eu dei 4 estrelas no Letterboxd, porque, não sei, eu acho que eu perdi muita coisa também assistindo uma vez só. Eu acho que se eu reassistisse, eu pegaria mais coisa. Mas é isso, será que eu vou reassistir? Porque esse filme, essa história é de partir o coração demais. Então vá preparado com os lencinhos na bolsa já aqui, ó. E é isso. Cinco horas. 5 horas pra terminar esse filme. Spoiler, spoiler, spoiler! 5 horas. Eu assisti F1 e eu não gostei porque eu achei muito chato. Tudo bem que não seria pra mim de qualquer forma porque eu não ligo pra Fórmula 1. Então, se você gosta de Fórmula 1, provavelmente você vai gostar desse filme, mas eu não gosto de Fórmula 1, então não tem como eu gostar desse filme. Tipo, é porque eu achei muito sem nada. Ele é um filme nada. Se não tivesse a Fórmula 1, é um filme nada, sabe? É sobre um cara chamado Sonny, que é o Brad Pitt. Fez parte da Fórmula 1 há muito tempo, há 30 anos, eu acho. E aí ele meio que se aposentou, né? E foi fazer outras coisas, porque ele sofreu um acidente muito grave. Eu achei a história dele meio Ayrton Senna. Se o Ayrton Senna tivesse vivido, acho que seria o Sonny. Porque ele sofreu um acidente muito grave. Eu acho que inclusive numa corrida que ele tava com o Senna, assim, eles falam do Ayrton Senna. E aí ele basicamente vai fazer outras coisas, acho que meio que ele vai jogar meio que um kart, assim, de profissional. E aí ele é chamado pra jogar, para voltar pra Fórmula 1 pra poder correr por esse lugar de carro, que eu não sei o nome do negócio de carro, que é o Apex G, alguma coisa assim, sei lá, não sei o nome. E aí ele tem esse competidor que é do mesmo time, que é o Damson Idris, que eu não sei o nome dele do filme, é Joshua, eu acho. Eles vão meio que brigar porque eles querem ser o melhor da Fórmula 1. E aí o Brad Pitt, ele tem todos esses truques em que ele vira o carro 50 vezes. Gente, eu nunca vi tanto acidente de carro na Fórmula 1. Literalmente, não é assim que funciona. Vamos ser sinceros, né? O homem toda hora capota o carro. Toda hora. Aí não dá pra mim. Isso também foi ridículo, tá? Porque além da história já ser chata, ela ainda é clichê, cheia de drama que não faz sentido. Então, eu achei meio risível. Uma das amigas da minha amiga falou que é filme de pai, e eu concordo. Eu acho que pais que gostam de Fórmula 1 vão amar esse filme. Mas também gente que gosta de Fórmula 1. Eu gostei, eu dei 2 estrelas e meia, porque eu achei bonito o filme, tipo, e eu gostei da soundtrack também, que eles fizeram original, então eu achei bom. E eu não teria assistido se não fosse o Oscar. Quer dizer, eu até queria assistir por algum momento, mas eu esqueci desse filme. E aí eu lembrei que por causa do Oscar. Então, é isso. Levei 5 horas pra assistir esse filme. Ele tem 2 horas e meia, mas eu ficava parando toda hora pra fazer outra coisa. Então, eu literalmente levei 5 horas pra assistir esse filme. Se isso não diz quanto é chato, eu não sei o que pode te dizer que, assim, né, que é chato, mas enfim. Por favor, não fiquem chateados se você gosta desse filme. Gente, eu terminei ontem Train Dreams, né? Eu esqueci de falar com vocês. Eu não esqueci, eu só não quis falar porque eu tava failing. É, e sobre uma reflexão, eu dei 4 estrelas pra esse filme. Eu gostei muito. Eu acho que talvez, assim, se passar mais tempo, talvez eu ache mais um 3,5. É sobre um cara que ele
Eu sabia o nome, agora eu esqueci. Ele corta madeira. Ele é lenhador. E ele trabalha com isso um pouco antes da Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma família, só que vai acontecer alguma coisa com as pessoas que ele ama. E o filme inteiro vai partir disso. E é muito melancólico o filme, mas também muito nostálgico. Fala muito sobre nostalgia, fala muito sobre perder as pessoas que você ama e sobre sempre estar olhando para o passado. Sobre você aprender com o passado também, não só como uma coisa melancólica, mas também como uma coisa que você deveria aprender. E para não se repetir, e também sobre como somos tão pequenos num lugar em que existia muitos antes de nós, sabe? Principalmente as florestas e os verdes, as matas, tudo que já existia antes da gente. Então, eu gostei muito dessa mensagem. Ele pode ficar um pouco brega às vezes, mas eu acho que funcionou muito bem. Eu não sei se é por causa da fotografia, que é maravilhosa. Meu Deus, Adolfo Veloso, faça tudo. Eu descobri que ele foi o diretor de fotografia de A Meia-Noite, da Glória Groove, tá bom, gente? Então, é isso, assim. Eu recomendo muito esse filme. E eu tô muito surpresa que eu tô gostando da maioria dos filmes até agora. Até a Fórmula 1, que eu não amei tanto, eu ainda achei ok e compreensível porque que as pessoas gostam. Então, eu estou muito feliz que eu não tive nenhum trauma cinematográfico igual a Emília Pérez ano passado. Assistam esse filme, é muito bom, tá na Netflix. Eu chorei muito no final, eu não chorei antes, mas eu tava bem melancólica antes. Eu e minha amiga, a gente, a gente chorou. Eu assisti com ela, mas não consegui ouvir a opinião da diva ainda. Vou perguntá-la, porque ela teve que sair. Então, eu vou perguntar pra ela o que que ela achou. Acho que esse final de semana eu vou assistir Valor Sentimental. Então, vem aí. Porque, enfim, meu cabelo, né, gente? Cada dia é um dia diferente pra ele, ele vive um dia de cada vez. Mas, enfim, eu percebi que eu falei com todo mundo sobre valor sentimental, menos com a câmera. Então, ontem eu assisti Valor Sentimental com a minha amiga, a gente fez uma ligação e assistiu. Demorou muito tempo pra assistir, mas a gente conseguiu terminar. Eu gostei muito do filme, assim, ele tem um começo um pouco não devagar, ele realmente ele tem um ritmo meio constante, eu diria, na verdade. E eu gostei muito porque ele conta a história do Stellan Skarsgård, que faz o pai das meninas, e ele é um pai um pouco distante, mas ele é um diretor muito renomado. Quando o filme começa, é o funeral da mãe das duas meninas, e ele volta para a vida delas de uma forma em que ele quer uma coisa em específico, pois ele está fazendo um filme novo. E nesse filme ele quer que a filha dele, né, a Nora, seja uma das atrizes, a atriz principal, e vão ter várias coisas que vão acontecer, até a entrada da Elle Fanning. Então, eu gostei muito, porque eu gostei muito de como ele é um filme muito realmente natural sobre a vida mesmo. O Joaquim Trier tende a fazer isso muito bem. Eu gosto muito de A Pior Pessoa do Mundo, ainda é um dos meus filmes favoritos, eu ainda prefiro esse, mas eu gostei muito de como ele retratou tudo isso nesse filme. Eu achei todas as partes pequenas muito lindas. Uma das últimas cenas, que é a cena entre as irmãs, eu chorei porque eu achei que era exatamente o ponto do filme. Então, é realmente um filme muito sentimental. Não querendo ser brega, mas é verdade. E eu gostei muito de como ele fala sobre lugares, como lugares sempre têm memórias. Ainda Estou Aqui também fala muito bem sobre isso. Eu sempre lembro desse filme quando eu falo sobre essa questão. Aí eu gostei muito também como ela fala, como o filme fala sobre trauma geracional, e especialmente sobre traumas pessoais que você guarda e que você não sabe exatamente qual é o momento em que você está disposto a meio que enfrentar esse trauma, sabe? Então, porque sabe que as feridas às vezes vão doer muito. Então, eu gostei muito desse filme, de verdade. Eu achei muito lindo. Então, eu dei 4 estrelas porque eu não sentia a mesma paixão e a mesma devastação que eu senti quando assisti A Pior Pessoa do Mundo. Mas ele fala muito sobre família, então é um filme muito bonito. Então eu estou assim com medo do que vem por aí, porque faltam 4 filmes. Será que ainda vai haver uma bomba? Eu acho que não. Mas assim, eu tô assim, gente, o que que é isso? Um dos melhores lineups do Oscar faz muito tempo, né? Mas enfim, vamos continuar, né?
Gente, por um minuto eu esqueci que o Gabriel Leone tá nesse filme. Meu Deus. E fui imediatamente traumatizada. Gente, o homem falando alemão. Essa foi pra mim, essa foi pra mim. Gente, eu não sei onde eu botei meu óculos, então vai assim mesmo. Me perdoem pela qualidade. Eu sinto que eu tô falhando muito na qualidade do vídeo desse vídeo, dos vídeos desse vídeo, mas sei lá, enfim, assisti o Agente Secreto e eu tenho notas, eu tenho opiniões. Eu, na verdade, assim, eu sinto que qualquer coisa que eu falar vai ser meio que repetitivo do que outras pessoas já falaram, porque eu meio que assisti várias críticas e li várias coisas sobre o filme, porque em algumas partes eu fiquei muito confusa, porque é um filme que precisa muito de contexto, então eu imagino que gringos que assistem esse filme devem ficar muito confusos, porque ele é de uma complexidade em questão de que você precisa saber muito a história do Brasil, e a cultura, principalmente do Nordeste. Eu não sei se eu tenho. Eu vou ter que ser rápida, porque eu não tenho muito espaço pra falar. Porque meu iPhone é cheio de espaço já, cheio de coisa, enfim, da especificidade que o Kleber Mendonça Filho trouxe pro filme. Ele conta a história de um homem chamado Marcelo, que ele tá viajando pro Recife e ele vai ficar lá por uma questão específica que ele quer passar mais tempo com o filho e também porque ele quer saber algo em específico da mãe dele que não tem muitos registros sobre a mãe dele. E a gente vai acompanhar basicamente um, o contexto histórico em que ele tá e o porquê que ele tá, onde ele tá, como ele chegou onde ele tá. Mas isso a gente vai descobrir mais ou menos pela metade do filme. E meio que vira um thriller, assim. E eu gostei muito de como ele fez isso. Só que eu achei o filme um pouco longo, se eu vou ser muito sincera. Eu não senti o tempo passar. Eu só achei que não precisava de tanto. Até porque eu sinto que teve algumas cenas que foram um pouco. Não inúteis, mas assim, não tão necessários para a história como deveriam ser, mas eu acho que eu tô reclamando, mas eu não tenho muitas reclamações, na verdade. Gostei muito do filme, eu gostei muito de como ele representa o Brasil de verdade. Eu nunca vi um filme conseguir representar tanto o Brasil como esse, porque ele fala muito sobre memória e sobre como o povo brasileiro é realmente um povo que esquece muito rápido e que deveria sim se importar com a sua história e ter memória sobre o passado. Então, ele faz isso de várias formas, e uma forma que eu gostei muito também foi como ele trouxe as fitas. Eu não posso dar spoiler, mas eu gostei muito da parte das fitas e eu achei incrível essa parte. Discussões sobre universidades públicas também. Muito bom. Assim, ele realmente atacou pontos muito específicos e foi muito necessário, principalmente para onde a gente está agora, no contexto político-social. Então, eu dei 4 estrelas pra esse filme, eu realmente gostei muito. E Wagner Moura, né, gente? Maravilhoso! Meu Deus, como pode esse homem? Enfim, eu gostei muito de todas as atuações, na verdade. Eu amei a Dona Tânia, muito incrível. Eu amei a Alice Carvalho. Gente, ela é muito talentosa. E ela parece. Não posso falar. Mas, enfim, eu recomendo muito esse filme. Eu acho que pra quem realmente assiste de fora, talvez não seja tão óbvio, mas eu vejo muita gente de fora que tá gostando desse filme pela essa questão de, tipo, não entender muito bem realmente o que tá acontecendo e só depois entender, pesquisar mais ou reassistir mais de uma vez. Então, eu acho muito interessante isso e fico muito feliz que esse filme tá tendo o reconhecimento que merece, porque é muito interessante. E é o primeiro filme do Kleber Mendonça Filho que eu assisti. Eu tenho que assistir Bacurau. Eu fico esquecendo de assistir Bacurau, porque eu sempre esqueço desse filme, mas eu tenho que assistir. Eu tô pra assistir ele desde que lançou. Gente, não tem muito espaço, então é isso. Eu gostei muito, recomendo O Agente Secreto. É isso, tchau. Eu comendo biscoito e tomando chá, assim como Guilherme Del Toro previu que era pra assistir esse filme assim. Uau, 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 uau. Eu só vim falar sobre Frankenstein. Me perdoe minha voz de, sei lá, taquara rachada, sei lá. Eu estou doente e
me tratando. Como estava me sentindo mal hoje, eu decidi assistir Frankenstein e não melhorou a minha situação. Tipo assim, não é que eu não tenha gostado desse filme, é que eu li o livro em 2021 e, pra ser sincera, a história não é uma das minhas favoritas, porque eu gosto muito do tema que a Mary Shelley traz nesse livro, que é sobre o homem, como ele tenta ser Deus, e também sobre como a gente tenta mudar as coisas e ainda é muito relevante, principalmente tentar evitar a morte, tentar enganar a morte, principalmente agora com todos esses avanços tecnológicos. Só que, para ser muito sincera, eu não gosto muito da execução do livro, porque eu acho que demora muito pra gente chegar onde tem que chegar, mas eu acho que principalmente o livro funciona mais do que o filme, porque o que é mais interessante no livro para mim é a escrita e o jeito como a Mary Shelley chega a essas conclusões, o jeito como ela faz os capítulos do monstro também, e como ela explora a mente insana do Victor Frankenstein. Então, eu achei uma boa adaptação, porque ele foi muito fiel. Eu acho que ele realmente foi muito fiel, e eu acho que é uma das primeiras adaptações de Frankenstein que é fiel ao livro e à obra original. E eu também gosto muito da história de como Frankenstein foi feito, e no final tem meio que uma homenagem a isso, né? Que é que Frankenstein foi feito numa noite em que ela, o marido dela, o Percy Shelley, e o Lord Byron estavam fazendo uma competição para quem ia escrever uma história gótica mais rápido, e ela fez Frankenstein. Então, eu não sei se é fic, mas acho que não é fic não. Mas eu não lembro se é fic ou não, mas eu aprendi isso em aula, então eu creio que não seja fic. Eu gosto muito do conceito de Frankenstein. Eu também gostei muito de como o Guilherme Del Toro trouxe o conceito de Frankenstein, principalmente em guerras e tal. E eu não falei até agora na história, porque eu acho que todo mundo já sabe, mas se você não sabe, Frankenstein conta a história de um médico, né, que resolve fazer um ser humano de partes mortas de pessoas para inventar um ser humano imortal. Então, basicamente vai funcionar, a gente vai acompanhar o monstro e o Frankenstein, a gente vai acompanhar os pontos de vistas, mas eu achei chato. Eu achei chato porque, como eu falei, eu não amo muito a história de Frankenstein, eu não gosto muito da execução, eu acho meio chata. Mas é uma opinião minha, eu ainda respeito muito a Mary Shelley, obviamente. Mas é uma opinião minha que eu não amei quando eu li. Eu dei 3 estrelas porque eu gostei. Mas eu acho que você botar essa execução que já é meio parada num filme, eu acho que não funciona pra mim. Se eu tivesse com mais energia, talvez, ou mais assim, animada pra assistir esse filme, talvez eu teria gostado. Mas eu realmente estava sem, assim, ânimo nenhum. Tava esperando ele me reanimar, me tirar sabe, do ruim, mas não aconteceu. Então, infelizmente, eu dei 3 estrelas, tá? Não foi pior que Fórmula 1. Eu gostei de alguns diálogos, mas eu acho que não foi tão forte quanto o livro pra mim. Pior é que eu dei 3 estrelas também, então, igual, tipo, 3 estrelas pro livro, 3 estrelas pro filme. Só que eu ainda prefiro o livro, eu acho. 3 estrelas pro livro e pro filme. Eu ainda prefiro o livro, mesmo que eu não tenha amado, porque eu gostei muito mais de como a Mary Shelley explorou. No do filme eu tava distraída, gente, me perdoem. Principalmente o final. Eu tentei muito porque é a minha parte favorita do livro, mas realmente, realmente foi muito difícil. E é isso, assim. Eu queria ter amado esse filme, mas eu deixei pra ver bem depois mesmo, porque eu já sabia que não ia ser um dos meus favoritos, mas eu fico feliz que a obra foi bem, tipo, leal à obra original, porque muitos nunca conseguiram fazer o que o Guilherme Del Toro fez. Então é isso, é o próximo filme. Gente, eu deixei Bugônia por penúltimo. Eu tô com uma cara, acho que melhor do que ontem, mas enfim, isso não foi o caso. Eu deixei Bugônia pra ser o penúltimo porque eu não quero assistir esse filme. Por algum motivo, eu estou com medo de assistir esse filme. Eu não sei por quê. Mas eu vou entrar em ligação com a minha amiga e a gente vai assistir esse filme. E eu vou deixar pra assistir Murder Supreme talvez semana que vem. A gente tá nas 2 últimas semanas antes do Oscar, então eu não sei como eu vou fazer se eu não for no cinema pra assistir Murder Supreme.
Mas, enfim, eu ouvi dizer que entra em algum streaming também no Brasil. Então, enfim, eu vou ver se alguém quer assistir comigo, alguma coisa assim. Porque são os dois últimos que eu realmente deixei pro final, porque eu não quero assistir. Tanto Bugônia, porque eu não sei por que que eu estou com medo de assistir esse filme. E Murder Supreme, porque pela polêmica toda eu fiquei sem vontade de assistir esse filme. Não sei se vai ser muito a minha praia. Então, vamos lá. Eu trago o update de Bugônia. Eu assisti Bugônia, que filme doido, gente. Que filme maluco. Eu gostei. Eu dei 3,5. Mente conta a história. É... Como contar a história de Bugônia sem dar spoiler? É basicamente sobre. É um remake de um filme é, que conta a história de um cara que ele é apicultor e ele também trabalha numa indústria e ele vai sequestrar a CEO dessa indústria com base em fatos que ele concluiu e chegou à conclusão de que ela é uma alienígena de um povo chamado Andrômeda que está acabando com o planeta. E eles vieram pra acabar com tudo. Eles são o ruim do mundo, o mal do mundo, o capitalismo é culpa deles e tal. Ele vai basicamente sequestrar essa mulher. E aí, o filme é isso, entendeu? É muito doido porque ele é muito convicto disso. Tipo, ele realmente, ele crê 100% de que isso é verdade. E ele tem provas e, enfim, é muito doido. Eu gostei da crítica. O mal do mundo fosse culpa dos alienígenas, seria mais fácil. Mas eu acho que eu gostei dessa crítica dos bilionários e tal, de que tentam às vezes serem uma causa boa pro mundo, mas acabam virando o mal em si. Eu achei que a Emma Stone fez um ótimo papel, tanto que ela interpretou muito bem o papel, ela também era muito bom. Só que o final, enfim, não sei o que falar. Eu e minha amiga, a gente ficou assim, por uns 5 minutos. Então, eu dei 3,5 porque é uma história interessante, mas não sei, eu acho que faltou um pouco mais pra mim. Pra eu realmente gostar bastante desse filme, mas eu me diverti. E eu achei que eu não fosse, porque eu tava com medo de assistir por algum motivo. Mas tem uma cena hilária, tipo, dela cantando Good Luck Babe no carro. Essa cena vai entrar pra história. Então, eu gostei. E é isso. Não tenho mais o que falar sobre esse. E agora eu vou assistir Murder Supreme. O próximo, né? O último que falta. Eu não aguento mais fazer esse vídeo, a gente tem que acabar esse vídeo logo, entendeu? Eu assisti Murder Supreme ontem e eu tenho opiniões. Assim, eu não sei o que pensar exatamente, porque muitos pensamentos ao mesmo tempo, mas basicamente, pra começar, né, conta a história do Murray Mauser, que era um tenista durante os anos 50, um tenista fictício, em que ele está tentando chegar até as competições, mas ele não é tenista profissional ainda, ele precisa trabalhar numa loja de sapato, só que para conseguir esse dinheiro para competição, ele vai se envolver em cada merda. Ele faz muita merda, tipo assim, não é pouca merda. Assim, as situações que ele se mete é uma pior do que a outra. Só que ele também é uma pessoa detestável. Ele é insuportável. Ele ele tem essa mania de grandeza em que ele acha que ele é o melhor do mundo, que as pessoas devem algo a ele, sabe? Então, é muito interessante porque ele é um perdedor, sabe? Então, é muito interessante ver porque eu achei meio diferente, não é exatamente como se fosse uma história de superação, porque o Murray, ele só faz merda. Então, assim, pra chegar até esse ponto, eu achei muito, muito interessante. Tava até pensando em aumentar minha nota agora que eu estou falando sobre, porque eu me senti muito desconfortável em várias partes do filme também, então eu não sei. Eu não gostaria de reassistir esse filme, mas eu dei 3,5 estrelas, acho que eu vou dar 4. Não sei. Eu gostei muito das atuações. Eu acho que é o melhor papel do Timothy, tá bom?
é o melhor papel do Timothy. Mas ele merece mais do que o Wagner Moura? Aí eu já não sei. Porque eu gostei muito do Wagner Moura como ator de Agente Secreto. Então, é isso. Eu gostei de Murder Supreme. Não é meu favorito, também não acho que vai ganhar o Oscar de melhor filme, mas é um bom filme. É um filme interessante. Ele realmente tem muita adrenalina. E eu acho que quando chegou mais ou menos assim, no final, eu comecei a sentir mais o peso da hora do filme, né? Então, eu não sei, assim, eu gostei da mensagem, mas também é um filme meio controverso pela pessoa que fez o filme, né? O diretor. Então eu não sei se eu deveria exatamente aumentar a nota. Todo mundo que vai assistir esse filme provavelmente vai tirar alguma coisa desse filme, mas não garanto que vai ser o favorito de todo mundo. Mas enfim, é isso. Finalmente eu assisti todos os filmes indicados ao melhor filme. Eu achei que eu não fosse conseguir, mas eu consegui. O meu ranking, eu acho que ficaria Fórmula 1 no final, no final mesmo. Aí, Frankenstein, meu Deus, tadinho do Frankenstein. Frankenstein, Bugônia, e aí eu botaria Murder Supreme. E aí o resto eu não sei, porque eu dei quase todos pra todo o resto. Eu não dei 4,5 pra nenhum. Mas eu não sei qual é o meu favorito, não me perguntem. Eu gostei muito dos filmes, então tem 6 filmes aí que eu não ligaria qual deles ganhasse o melhor filme, porque eu realmente gostei bastante. Enfim, eu não sei ranquear o resto, mas o meu top, o final da lista, que são os 4 piores, pra mim são esses, entendeu? Que esses que eu falei. Mas não são ruins, exatamente, só são meus menos favoritos. O único que eu realmente achei ruim foi F1, mas assim, também eu acho que vai de gosto esse filme em particular. E é isso, as minhas suposições eu vou deixar aqui. Mas eu acho que quem vai ganhar melhor ator vai ser o Michael B. Jordan. Clarice não me mata. Melhor filme, eu acho que vai ser uma batalha após a outra. Melhor atriz, a Jessie Buckley ganhou todos, então ela vai ganhar isso também. Melhor atriz coadjuvante, eu não sei, porque tá muito acirrado. Ator coadjuvante também tá pra bosta, eu não sei quem é, mas acho que Benício Del Toro, talvez, não sei. Eu tô aqui jogando as coisas porque eu não lembro dos indicados também. Melhor filme internacional, eu espero que vá pra Agente Secreto, mas eu tenho minhas dúvidas que talvez o Valor Sentimental vá ganhar. Eu espero que não, mas eu acho que são 2 filmes muito pesados, muito bons. Então, os dois estão assim, para a páreo pra mim. Eu não sei qual que vai ganhar. Eu acho que teria razões diferentes pra cada um ganhar, mas eu acho que os dois merecem muito. Como patriota, eu votaria em O Agente Secreto, mas sendo imparcial sobre o meu país, eu acho que pode ser qualquer um dos dois. Roteiro, eu já não lembro quem são os indicados. Não sei quem vai ganhar. Acho que adaptado talvez Hamlet ganhe, mas original eu não lembro quais são os indicados ao roteiro original. Então talvez Marge Supreme, eu acho que é original. Enfim, é isso. O resto eu vou botar como eu falei aqui, porque eu não lembro de todas as categorias, não lembro de todos os indicados. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi não sei quando eu comecei a gravar, mas em algum momento eu comecei a gravar esse vídeo. Estou terminando na sexta-feira, antes do Oscar. Então, espero que vocês gostem. E comentem aí qual que vocês gostaram mais do filme, qual que vocês acham que vai ganhar, quais as suas apostas para as categorias. E é isso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.